Olá, estamos começando mais um podcast Provocação pelo site Voz MT, pelo MT Transparência, pelo YouTube também e também pelo nosso Instagram do Voz MT. Hoje nós estamos aqui recebendo um convidado que nós vamos bater um papo aqui, vai falar um pouco do agro, vamos falar sobre política, até porque é uma pessoa que já tem um conhecimento da política do estado de Mato Grosso, participou da eleição de 2022 e nós vamos bater esse papo aqui. Você que está nos assistindo agora, com certeza vai tirar proveito de muitas coisas que nós iremos falar aqui. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Grupo NM de Comunicação Neto Marques, o nosso comendador do agronegócio de Mato Grosso. Ele já foi presidente da AproSoja do Brasil e também presidente da AproSoja do estado de Mato Grosso. É o nosso amigo Antônio Galvão. Muito obrigado pela presença aqui no podcast Provocação. Antônio Galvão. E só para complementar também, a gente foi presidente do Sindicato Rural de Sinop, Sinop, onde a gente iniciou, na verdade, há 20 anos atrás, na grande crise que assolou o Brasil dentro do nosso segmento, onde surgiram lá o tratoraço, depois veio o grito do Ipiranga e está fazendo aniversário agora, dizer, daquela grande crise. Lá você começou? Começamos com o presidente do Sindicato Rural. A gente sempre exerceu, né? Primeiro agradecer, com certeza, né, Neto, essa oportunidade de estar aqui nesse teu podcast, sem dúvida nenhuma, hoje com reconhecimento muito grande, principalmente das personalidades que vocês trazem aqui, trazer esses esclarecimentos, de dúvida nenhuma. Mas a gente sempre, dentro de época escolar, de colégio, que uma liderança ela não surge da noite para o dia. Ela já vem construindo isso aí tudo, já nasce na pessoa. Então, desde o tempo de escola, a gente, nas promoções que a gente fazia para fazer excursão em final de ano, formatura, a gente sempre liderava em tudo que a gente montava ou fazia para arrecadar um dinheiro para chegar ao final do ano de excursão, que é prático. Até hoje isso acontece, né? E estamos aí junto, dizer, Mato Grosso, esse grande celeiro hoje do mundo, não podemos mais nem falar, coisa que não imaginávamos que 39 anos que chegamos no Mato Grosso em definitivo, mas 40 anos que a gente veio conhecer Mato Grosso, em maio de 85 vim conhecer Mato Grosso, fui até Guarantã do Norte, na época, vendo, avaliando, até fui embora dizendo, não volto mais para ser Mato Grosso aqui de jeito nenhum. Você é um dos desbravadores do agro aqui em Mato Grosso. Em 86 acabamos indo morar em Sinop, eu fiquei em Sorrisos dia ali hospedado, fui conhecer Matupá, fui conhecer Guarantã, Terra Nova, e acabei não parando dentro de Sinop para conhecer Sinop. E no ano seguinte, acabei indo morar em Sinop sem ter parado. Paramos porque o ônibus passava na rodoviária, na época, e a gente acabou parando aí. E estamos aqui em Mato Grosso, mas a gente esperava que Mato Grosso se desenvolvesse, fosse aquele celeiro, mas tão rápido dizer que na história, se você for contar um histórico de Mato Grosso, hoje liderando em todos os aspectos a produção nacional, todos os aspectos de criação de animais, e com certeza aí não vai demorar muito tempo também na liderança aí de aves, de suínos, enfim, porque o alimento básico está aqui, Sim, que é a soja e o milho. Agradecer aí, estamos aqui abertos para trazer esse esclarecimento à sociedade aqui em Mato Grossense. Bom, Antônio Galvão, você é muito conhecido dentro das atividades do agronegócio. Eu tenho certeza que todos aqueles que são ligados ao agro, ligados aí à renda familiar, agricultura familiar, toda essa grande camada da população conhece Antônio Galvão. Mas, assim, hoje nós vamos falar também a população em geral de Mato Grosso sobre Antônio Galvão, porque vamos tirar esse alinhamento que todo o agro conhece Antônio Galvão, mas a população também, cuiabana, matogrossense, precisa conhecer Antônio Galvão. Porque nessa linha do agro, o homem já teve quase 400 mil votos em Cuiabá, no estado, como candidato a senador, mas ainda acredito que muita gente que não é ligada ao agro ainda não tem um conhecimento sobre Antônio Galvão. Você veio para Mato Grosso, quem é realmente Antônio Galvão aqui, Antônio? Bom, na verdade, a gente tem uma origem de nascimento no Rio Grande do Sul, onde a gente viveu até os 21 anos, mais especificamente no município de Sananduva, um município próximo a Passo Fundo, que é a cidade mais conhecida a nível nacional. Em 79 eu acabei migrando, vim para o Paraná, acabei morando no Paraná aí por 7 anos, de 79 a 86, mas o sonho como produtor rural, que a gente era lá, pequeno produtor rural, porque
Esse serviço braçal aí, que é feito no campo e é feito até hoje, a gente fez todo ele lá no sul. Era uma pequena propriedade que meu pai tinha. Mais propriamente, a gente trata lá da pequena propriedade colono, que a gente fala. Colono. E era tudo manual. Também meus irmãos, que são dos em 6, como é que a gente fala? Vazaram, porque você sabe que é uma atividade pesada. Acabaram, dizer, por mais que o nosso sítio, lá onde meu pai nasceu, meu pai também faleceu, ali, minha mãe, onde a gente nasceu, se criou, é praticamente dentro da cidade, atividade e tudo, mas era aquela atividade custosa que a gente sabe e até hoje vai ser sempre. Pequena propriedade rural não é muito fácil para quem lida dela e vive. Tem muito trabalho, mas dá para ter uma vida decente, que sem dúvida nenhuma, você sabendo utilizar aí um espaço de terra não precisa ser grande. A gente tem muito mania de falar para ser rico. Não, rico com a propriedade pequena é muito difícil. Apesar que perto da cidade, graças a Deus, não, na verdade, apesar de ter tantas culturas hoje, que às vezes aí com 4, 5 hectares, hoje tem aqui amigos nossos que têm 1 hectare de pitaia plantado e ganham um dinheiro muito bom. Você fazer 1 hectare de hortaliça, de legumes, ou qualquer coisa também. Então depende da atividade que você desenvolve. Mas no popular dizendo, como você criou, a gente se criou lá no sul, plantando milho, que era tudo na matraquinha, alguma soja manual, feito esse trabalho manual, as vaquinhas de leite, foi onde a gente se criou. A gente sabe que dá para ter uma vida decente. Não é uma vida lá afortunada, mas é uma vida decente. Aí, em 86, a gente teve a coragem, lá do Paraná, morava já em Guarapuava nessa época, a gente acabou vindo morar em Mato Grosso, fomos direto a Sinop. Mas em 85 vim conhecer Mato Grosso. 40 anos atrás, a gente andou aqui, damos uma olhada, era um absurdo, olhava valores, quando nós chegamos lá em Sorriso, que eu fiquei lá uns dias na casa de um primo, o cara lá, o pouquinho que a gente tinha, que não tinha nada, não dava para comprar um terreno urbano, e Sorriso nem existia praticamente como município. Mas 86 deu certo, a gente veio morar em Sinop, e estamos até hoje. Acredito que o sonho que a gente tinha aqui de Mato Grosso, pessoalmente, a gente conseguiu conquistar assim com muito trabalho. E conseguimos depois, aí no decorrer desse tempo, como a gente sempre dentro de escola, a gente exercia uma certa liderança em relação aos outros alunos, acabou acontecendo aqui em Mato Grosso também. Em 2005, naquela grande crise que abalou o nosso segmento, setor agropecuário do Brasil inteiro, especialmente a agricultura, a gente acabou assumindo a presidência do Sindicato Rural lá de Sinop, que eu acredito que foi a maior crise que a agricultura já possa ter tido a nível nacional, onde realmente houve aquele momento até áreas menores, foi deixado áreas sem plantar na safra 2005, 2006, 2006, 2007, que houve redução de área assim. Aí depois, graças a Deus, a engrenagem começou a andar e conseguimos fazer desse Mato Grosso o que ele é hoje, um reconhecimento internacional. Porque a curiosidade hoje do mundo, a gente, através da ProSoja, também que foi presidente da ProSoja Mato Grosso, a ProSoja Brasil, a gente conheceu muito desse mundo, principalmente buscando esses modais logísticos que tanto necessitamos. A inveja que eles têm aqui hoje, que nós conseguimos fazer até 3 safras se a gente irrigar um pouco no período da seca. Então, mesmo assim, ainda quem tem integração lavoura-pecuária hoje, você ainda consegue otimizar até uma parte para o gado. Mas as 2 safras, por exemplo, aí, hoje essa casadinha de soja e milho, soja e algodão, soja com outra cultura, é poucos lugares do mundo que conseguem fazer isso. É uma safra única, principalmente no hemisfério norte, que é o grande produtor a nível mundial, onde as maiores áreas, quando você pega a linha do Equador assim, você vê que o território onde existe terra, que é pouca a nível de mundo, se for olhar, é mais ou menos, acho que é 29%, 30% dá para dizer que é sólido, e 70%, 71% é água no nosso universo da Terra. Então, a grande maioria está lá centralizada naquela região. Então, aqui nós temos o benefício do clima. E a gente faz essas 2 safras maravilhosas. Você veja, esse ano aqui, aí ultrapassamos os 50 milhões de toneladas de soja. Milho deve ultrapassar bem dos 50 milhões de toneladas, que foi generoso com umidade. Coisa que não aconteceu na safra passada, né? Tivemos aí um certo problema, né, Neto, em cima da produção de soja, principalmente, mas graças a Deus aí superado. Agora, não está bom os preços realmente. O setor hoje, principalmente na área de expansão, que seria aquelas regiões mais ao norte, onde eu andei a semana passada, Alta Floresta e no entorno, são as regiões de expansão, tem mais problema o produtor rural, porque por conta do investimento de você formar aquelas áreas. Estão em pecuária, isso tem um custo alto, estão com dificuldade, que o atual preço de soja hoje, o atual preço de milho, ele não está cobrindo o custo de produção. Para quem é arrendatário, principalmente, ele está no vermelho grande, e tem feito investimento. Então, isso preocupa bastante também, né?
Mas Mato Grosso se consolidou, está aí, esse estado hoje que produz quase que 1/3 da safra nacional de tudo que é produzido a nível de Brasil. E como que o Brasil viu Antônio Galvão para ser presidente da ProSoja no Brasil? Saiu aqui do nosso estado. Olha, foi muito gratificante, Neto, porque eu sempre falo, você não precisa dizer eu fui, eu sou, eu fiz. Muitas e muitas e muitas dessas vezes, dentro do aeroporto, a gente indo para um lado, para o outro, a pessoa chegar na gente e dizer obrigado pelo trabalho que você tem feito para a nossa categoria, para a nossa classe, e não sabe quem que é essa pessoa, mas eles acompanharam esse trabalho. Eu acredito que é por merecimento, sim, por trabalho, porque foi unânime a escolha dos outros presidentes. Hoje são 16 ProSojas estaduais, a mais expoente, não tenha dúvida nenhuma, é Mato Grosso, que Mato Grosso criou a ProSoja em 2005 aqui, aí em 2010 foi criada a nacional também, pela ProSoja Mato Grosso, sem dúvida nenhuma, esse reconhecimento dado pelas pessoas do trabalho que a gente fez. Foi muito gratificante, sim, esses 3 anos que a gente ficou à frente da ProSoja Brasil como presidente. Agora, a gente sempre teve agindo junto, como vice-presidente também, anterior à minha presidência, que é onde a gente também ficou esses 3 anos, e sempre participamos da diretoria da ProSoja, tanto Mato Grosso Brasil, desde a sua criação. E surgiu no momento da dificuldade. Então, como eu falei, a crise de 2005 acabou se criando as associações. A AMPA recém tinha sido criada, depois veio a Crimate, os segmentos, setores individualizados para poder ajudar até a própria federação dentro desse contexto, que a federação abrange tudo. Mas um estado tão grande, tão produtor, se criaram as associações específicas em cima de produção A, B ou C, justamente para você auxiliar e buscar as demandas aí para a gente conseguir continuar o estado de Mato Grosso dizer crescente. Porque temos associações hoje dos criadores de aves, de suínos, temos da própria madeira, você tem da pecuária de leite, você tem da pecuária de corte, você tem do algodão, você tem da soja e do milho. Aí hoje já se criou a associação dos pulses, que os pulses seriam essas outras produções de feijões que você tem hoje, são diversas variedades de feijões que você exporta aí para o mundo, que cada um tem um hábito, um costume de comer alguns feijões, aí é produzido aqui no Mato Grosso, muito girassol também, não tem uma associação que serve do girassol, mas é plantado também em Mato Grosso, pipoca. Então é uma diversificação tão grande que a gente tem de produção dentro do estado, além, logicamente, depois da pecuária de corte, né, que abrange frangos, suínos, aí, ave, peru, o gado de corte e o gado de leite, uma bacia leiteira muito grande, hoje que o estado já tem também, né, Neto. E se fala muito que o agro que gera economia, o agro é muito forte, o agro gera aí uma grande parte do movimento do Brasil. Hoje, como que está o agro num governo do Lula? Melhorou? Estagnou? Como que o senhor está vendo essa situação no momento? O que a gente percebe e está aí colocado, e já foi nos mandatos anteriores, é uma perseguição em cima da nossa agricultura, da nossa pecuária comercial. Nós não somos contra de forma nenhuma, porque a gente se criou na pequena propriedade. Seja dos assentamentos formulados que estão hoje aí, sabemos que dentro do assentamento tem aquele cidadão que vive muito bem, tem outro que vive com dificuldade, então depende muito do trabalho de cada um e da atividade dele. Mas esse governo incentivou a perseguição, sim, voltou a recriar esse movimento que não produz nada e quer alegar que tem alguma coisa, porque acabei descobrindo que diz que o MST produz. Aí fala em produção de arroz orgânico. Peraí, o que quer dizer MST? Sem terra? Como é que faz para produzir? Eles estão conseguindo fazer um milagre, coisa que nós não soubemos. Eu já pedi para me ensinar e me mostrar e ninguém aparece para fazer. Como é que você consegue produzir sem terra? Nós temos hidropônico hoje aí, que é produzido com água. Mas está apoiado aquela base em cima de uma terra. Ela não está no ar, suspensa no ar lá com um balão pendurado. Então, é uma incógnita dizer que é um movimento criminoso, na verdade, apoiado por esse governo para criar distúrbio, para criar problema com quem está instalado, instituído e fazendo essa grande produção. E sabemos que quando a gente passa um perengue, dizer tem uma certa dificuldade, e hoje, dizer como eu já coloquei, não está remunerando hoje o produtor rural, novamente, estamos aí com essa dificuldade de remuneração, você pode ver que, de um modo geral, para todos os negócios, principalmente no estado como Mato Grosso, que é muito dependente daquela renda que sai do campo. E quando o campo não tem renda, você começa a parar, e a gente percebe isso muito nas negociações aí, imobiliárias, principalmente, é o primeiro canto.
na questão da construção civil, até de você fazer dentro das próprias propriedades ou aumentar isso tudo. O próprio consumo de máquinas agrícolas, se você for olhar aí os relatórios da Anfávia, o quanto já caiu nessa questão aí, por quê? Porque não está tendo renda. Agora não vimos nada, zero, dá para se dizer, muito de apoio. Se anuncia eles valores de bilhões e a dificuldade para se chegar nesse dinheiro, que todo ele tem que ser pago, que tem alguém que acha, que pensa que vai para a agricultura, é dinheiro que não volta mais, é mentira, que se tu não conseguir pagar o agricultor que tem a dificuldade, você tem que dar garantia real, eles te tomam, o banco toma, tira, executa, enfim, e faz isso tudo. Então, a gente percebe hoje a dificuldade muito grande, hoje, desse governo que está instalado, e aparentemente o caminho que ele está levando é para destruir hoje, dizer, o agronegócio brasileiro. É um absurdo você dizer isso, que nós estamos aqui, né, únicos, falando do que? De alimentos. Você tem alguma coisa, alguma atividade mais importante do que o alimento, que o alimento, que quem produz o alimento, transforma o alimento, você me fala. Eu quero pedir para ele de barriga vazia lá tocar. Você aqui é importante do programa, isso é importante. Não tem dúvida nenhuma. Você consegue vir aqui sem se alimentar? Não tem como. Como está lá o borracheiro, como está o médico, como está o dentista, como está qualquer outra atividade. Então, o mundo inteiro está preocupado, um país que nem a China, daquele tamanho, de abastecer o povo dele, ter barriga cheia. Que com a barriga cheia você consegue tocar qualquer outra atividade. E a gente vê aí a destruição que aconteceu na Venezuela. Se tu buscar o histórico da Venezuela, ela era autossuficiente em produção de alimentos, inclusive tinha um excedente, exportava há 20 e poucos anos atrás. E hoje está aí nessa situação. Cuba foi um expoente na cana-de-açúcar, no açúcar lá no passado, coisa e outra, hoje não tem alimento para abastecer a população deles, o território deles era mais que suficiente, exportava também. Então, essa política nefasta colocada hoje novamente aí por esse governo que está aí, eu não sei o que ele quer fazer com a população. Que salário de R$ 1.518, com o preço da comida, quem ganha um salário mínimo, com certeza não tem a casa dele para morar. Ele tem um aluguelzinho, ele tem uma taxa de água, ele tem uma taxa de energia, e hoje com essa folia de internet e celular não fica sem, no mínimo, pode ser pequenininho, não sei como é que sobrevive. E o alimento, de certo modo, para quem ganha um valor baixo, não vamos nem discutir R$ 1.518, um salário mínimo, que seja 2 ou 3, tem sim dificuldade de moradia, tem dificuldade de alimentação. E o alimento é tudo na mesa de qualquer pessoa. Pode ser a refeição mais simples do mundo, mas ele é o suficiente para encher a tua barriga e te manter com certeza vivo. Então eu vejo a nossa atividade da produção de alimento a mais importante, sem dúvida nenhuma. Não que outras não sejam. Sim, claro. Agora, com certeza, todas elas têm a sua importância, independente do tamanho que seja e que atividade é, né? E o Mato Grosso é um dos estados que está sobre os olhares do mundo com relação à produção de alimentos. Como que nós estamos hoje no ranking de exportações para outros países? Hoje, praticamente, a gente, todas as metas, em todo sentido, nós somos os maiores produtores, dizer, e temos esse excedente, que não falta nada dentro do Brasil. Não existe um único lugar, um ponto do país. Você já percebeu que a própria Europa já teve vários pontos em vários países de faltar alguns itens, dizer, da própria alimentação. O próprio Estados Unidos já teve problema de alguma coisa, e outros países. O Brasil, graças a Deus, se você sair em qualquer canto do Nordeste para comprar 1 quilo de feijão, tem. Comprar um pacote de arroz, tem. Com toda essa polêmica que você criou do arroz aí do ano passado, coisa ridícula, absurda, que todos olham um jeito para fazerem desvio. Nesse sentido, não te falta alimento. Pode faltar dinheiro para o cidadão. E de graça não existe nada, a não ser dentro de programas sociais que está se fazendo aí. Então, o abastecimento do Brasil não está comprometido em nada. Às vezes acha que você querer cobrar, taxar, fazer, porque ninguém exporta imposto. É uma concorrência muito grande a nível de mundo. Ninguém come imposto. Ninguém faz nada. Esse absurdo é que já estão anunciando novamente de aumentarem mais ainda. Agora, nós temos aqui sim hoje a garantia alimentar desses 200 e poucos milhões de habitantes e podemos dizer que praticamente mais 1 bilhão de pessoas aí, em número próximo a isso, hoje depende desse alimento produzido aqui dentro do Brasil. Então, a gente dizer é líder de exportação na grande maioria dos itens que compõem cesta básica, que compõem o alimento básico para o mundo inteiro, parte do Brasil, do modo geral, e o Mato Grosso é o grande fornecedor disso tudo. Como que funciona aquela questão quando o governo ele faz o investimento no agricultor, no produtor rural,
depois o produtor tem que pagar, devolve o dinheiro para depois ele pegar, não perde muito tempo o produtor? Não deveria deixar lá com o produtor e ele pagar só o juro ali para o governo, manter o capital com ele, para facilitar e ganhar tempo? Assim, como é que eles vão fazer um merchandising de plano safra, fazer toda essa babaquice todo ano? Isso foi uma das coisas que nós brigamos muito. Peraí, se eu precisar tocar minha atividade de R$1 milhão, por que eu tenho que fazer toda essa parafernália todo ano? Faz o rodeio para depois chegar. Não, devolver R$1 milhão, mais o juro, mais tudo. Depois fazer a via sacra, tudo de novo. Tudo de novo. E nesse meio tem mais um monte de gente que ganha dinheiro. Claro que nós já brigamos, Neto, pela muito estrada. Sobre isso. Permanece R$1 milhão na tua mão. Quanto é que deu de juro? Deu 10 mil, deu 50 mil, deu 100 mil. Está aqui seu juro, paga o juro, renova aquele empréstimo automaticamente dentro de um processo. Nós tentamos fazer isso. Mas como é que ele vai fazer esse papelão de reunir aquele monte de gente lá no Palácio do Planalto, anunciar isso, anunciar aquilo, fazer tudo? Tudo é uma politicagem, não é política, é politicagem pura. Porque quem quer realmente, você vai botar um aditivo, você saiu 400 bilhões, vai crescer, vai precisar mais 10%, vai precisar mais 5%, então você coloca mais 20 bilhões, ou coloca mais 10 bilhões, ou coloca mais 50 bilhões, dentro já do bolo que existe, fomenta, tem ali uma inflação, você precisa, e você deixa o barco andar e não vem atrapalhar. Não, mas eles têm que atrapalhar. O banco tem que receber, porque daí você vem o quê? Vem aquelas taxinhas de banco, vem taxinha de não sei o quê, vem taxinha de cá, vem taxinha de lá. E aí você fica, daí o banco sem receber aquilo, o cartório sem receber aquilo, o outro lado sem receber aquilo, que seria único e exclusivamente, Neto, o que você falou, foi uma coisa que nós brigamos muito, faz só a renovação daquele valor ali. Não quero mais dinheiro do banco, não preciso mais do dinheiro, então está aqui, estou te pagando tudo, vou começar a trabalhar com as minhas pernas. Agora, enquanto eu precisar desse, eu só renovo, te pago o teu juro, não tenha dúvida nenhuma, não deixa remontar, eu concordo. Se eu precisar de um pouco mais, aí eu entro com um novo plano lá, aquele 1 milhão renova, eu preciso 1,5 milhão esse ano. Então, eu entro com um novo processo de 500 mil, mas aquele 1 milhão renova automático. Isso nós tentamos fazer, as entidades tentam fazer isso até hoje, mostrar para o governo que essa burocracia ela pode ser evitada. Infelizmente, não se consegue fazer isso, porque os lobbies, e quem tem aquele monte de taxa no meio, aí eles vão ficar fora se fizer renovação automática. Né? Sem falar que perde muito tempo, porque a gente sabe que planta tem tempo para plantar, tempo para colher. Não tenha dúvida. E período para você comprar os insumos. Sim. O insumo não é uma coisa, eu compro hoje, amanhã ele está lá na tua lavoura. O insumo, a grande maioria dele, principalmente os fertilizantes, que é importado, ele vem de muito longe, Rússia, Ucrânia. Tem um controle rigoroso para chegar. E você tem meses para poder chegar a isso. Os próprios defensivos agrícolas, a matéria básica dele, a matéria-prima, China, que é um dos grandes exportadores, aí, que produtores das matérias-primas, tudo isso depende de tempo. Então, é uma programação que você faz, por exemplo, a safra que vai ser plantada agora, a partir de setembro, a programação dela está feita, a dizer, por mais de 90% do produtor. Já está feita, está pronto, o que eu vou precisar, já está pedido, já está comprado, dizer, já está feito o pedido, e aí você se compromete com o valor, e daí vem a burocracia do governo, que você tem que pagar lá na frente, e daqui a pouco não sai o dinheiro, ou cria um empecilho, cria alguma forma de alguma coisa que você tem que devolver para ele, quando você podia já ficar com o dinheiro na mão, comprar o produto mais barato, em vez de devolver o dinheiro para o governo, porque você pode negociar à vista, pegar e só negocia o valor. Não, o governo te faz você devolver, enfrentar a burocracia e pagar mais caro, inclusive, esse produto. Às vezes você perde de fechar um negócio aqui porque não sabe, está demorando para sair lá. Aí você acaba enrolado e você está contando com o ovo lá na galinha, antes dele colocar lá, e depois esse ovo não vem, e você fez o compromisso ali na frente, às vezes tem que ir no agiota, tem que ir no juro particular, e aí cria-se os problemas. Porque você colocou, Neto, volta a frisar contigo. Tentamos fazer isso muitos anos que a gente vem brigando nisso, só renova o financiamento, paga o custo que teve daquele financiamento do período que você usou e renova ele automático. Mas, infelizmente, o governo não consegue enxergar isso, porque eles têm que fazer essa palhaçada de plano safra, e vai agora, e adia, e depois vai não sei aonde, e aí tantos bilhões, aí vai lá buscar para você ver, você sabe que não é verdade a enrolação da feita. O programa Provocação está conversando aqui com o Antônio Galvão, que é um especialista do agronegócio aqui no estado de Mato Grosso. Nós sabemos que o tempo
passa, e mídia, comunicação, é isso, tudo tem tempo. Eu vou falar com você mais uma pergunta do agro, porque nós temos aqui muitas coisas para conversar, e a gente gostaria que depois você voltasse mais vezes aqui no podcast Provocação, para que nós possamos estar conversando mais sobre o agro, porque é muito importante, a gente sabe que o que move o ser humano é a alimentação, conforme já falamos aqui. Mas eu queria, para encerrar esse assunto do agro, perguntar para o Antônio, que quando a gente sabe que a produção são grande, Mato Grosso é campeão de produção de alimentos, mas nós tínhamos um grande gargalo no estado, que seria o armazenamento. Como que está a questão do armazenamento? O governo Lula, o governo Bolsonaro ou outros governos têm dado esse apoio no armazenamento da produção agrícola? Olha, Neto, esse é o grande gargalo que nós estamos, que chama-se de uma única palavra: infraestrutura. Ela começa dentro da tua propriedade, porque é igual você pegar, e quem me falou isso até, deixa eu lembrar lá, São Paulo, Tejão. É a mesma coisa de você montar um banco e não ter um cofre para guardar o dinheiro. Você planta, você produz, você tem o grão e você não tem um armazém para guardar o teu dinheiro. É a mesma coisa. E, infelizmente, todos os governos que passaram até hoje não olham para essa questão, principalmente que você está colocando aí. É muito incipiente o recurso, os juros caros, quanto a você fazer, principalmente, que é o primeiro item da infraestrutura tua, que é a armazenagem, a garantia de que aquela produção daquele alimento você tem aonde guardar. Isso é problemático. O Mato Grosso continua nesses níveis de 50% mais ou menos de capacidade. Hoje estamos aí com os armazéns cheios ainda de soja, muita soja, com uma produção muito grande. Já está se aproximando. E promete bastante milho, agora, né? Milho também a mesma coisa. Ainda que sempre apareçam os iluminados com a cabeça até boa, desenvolveram aquela bolsa, aquele silo bag que você viu aí. Agora você passa aí de avião por cima, você olha, parece que é tudo aviário lá para baixo, lá. Então isso veio ajudar bastante. Mas não é o suficiente. Não, né? não tem. Não é, passa nem perto. Não, mas é mais um custo que aquilo. Você vai pegar aquela bolsa, custa lá mais ou menos R$1 o saco, mais tudo a parafernália que você precisa, só ela te custa. Até tem regiões aí que vendem mais caro para você fazer uma armazenagem, aí sim dizer, precária e por pouco tempo. Porque aquela bolsa ali, qualquer animal, qualquer bicho que chegar aí, fura, pega, entrou umidade para dentro, esse produto é perecível, ele pode estragar. Então, mas no primeiro momento, assim dizer, por alguns meses ele ajuda bastante. Ou céu aberto. É um paliativo, né? É um paliativo. Ou céu aberto, você vê aquelas montanhas de milho que estão aí, mas tem que tirar antes do período chuvoso. E às vezes tem que abastecer o mercado. Então é a mesma coisa. Hoje você não ter o armazém, não ter nada, é você ter o banco e não ter cofre. Você é obrigado a ter que deixar o dinheiro do banco numa gaveta, alguma coisa à mercê. E quando você vai falar em infraestrutura de para fora da porteira, continuamos ainda a dizer muito deficitário. Continuamos no sistema rodoviário, que é o mais caro que existe, o mais perigoso, o que mais, se é que tanto fala de meio ambiente, prejudica o meio ambiente, e principalmente uma questão de um quesito desses acidentes. Isso é um absurdo. Todo dia você tem notícia dentro do estado de Mato Grosso de morte, acidente de caminhão, acidente com carro, acidente com tudo. Quando você pega hoje, está fazendo a extensão da ferrovia aqui de Rondonópolis para ir até Lucas, você não tem esse relato de acidente com mortes dentro da ferrovia. Coisa rara. E as nossas hidrovias caíram praticamente no esquecimento. E saber que Mato Grosso é um rio que já tínhamos uma hidrovia aqui do Paraguai, foi uma coisa que a gente questionou muito, Pedro Táxi também, foi o nosso governador, mas antes disso ele foi procurador, ele foi um dos incipientes que paralisou por alegação ambiental de usar o rio. O rio é o modelo e o meio que o mundo utilizou para chegar em qualquer lugar. Em Cáceres, ninguém chegou lá de carro, ninguém chegou por estrada em Cáceres, ninguém chegou em Cuiabá por estrada. Vieram pelo rio, vieram tudo que lugar, o passado, o meio, era esse. Os únicos que chegaram por terra e chegaram por ferrovia, que a gente sabe, os Estados Unidos. 200 anos atrás, os Estados Unidos ia montando uma ferrovia para ir para sertão adentro, aquele meio oeste americano de tantos filmes que fizeram, bronca, briga, faz, eles iam montando ferrovia. E nós aqui hoje temos menos ferrovia que nós tínhamos aí há 60, 70 anos atrás, 80 anos atrás. Então veja que essa infraestrutura também de transporte e essa produção enorme, Mato Grosso colhe mais de 100 milhões de toneladas só de soja e milho esse ano,
Ainda grande parte dela tem que fazer um grande trecho ainda que leva até Rondonópolis para embarcar ali. O Miritituba, que era para estar com a Ferrogrão já pronta, fica nessa discussão besta, e sempre tem aí uns caboclos que não sabem nem o que falam, falando mal da ferrovia. A ferrovia, ela pode ser ruim, mas é muito melhor que a rodovia para distância, para peso e volume. O ideal era a hidrovia. Mas, infelizmente, fizeram 4 usinas hidrelétricas dentro do rio Teles Pires, que a água está lá. Quem conhece um pouco desse mundo, você vai na Bélgica, fizeram canais, você vai na Europa, principalmente o canal do meio, que chama, que nós fomos lá visitar, aonde ligou o Danúbio, o Mediterrâneo, com a Holanda, fizeram canais, levaram água para poder navegar. Nós temos o rio, que é só questão de você fazer as eclusas, você represar essa água para poder usar ela e está aí separado. Então, a infraestrutura é tudo o que se precisa, começando de dentro da propriedade na armazenagem, sem dúvida nenhuma, e depois no transporte, dizer, de modais que seja mais barato, que seja mais econômico, com certeza, pode chegar comida mais barata ao cidadão lá fora, onde te proporciona menos danos pessoais, que são esses acidentes, e com certeza, se olhar para o meio ambiente, que tanto se fala, pode ter certeza que a Ferrogrão prejudicaria 1000 vezes menos do que está aí. Aí se cria uma incógnita, se cria um problema, se cria para todo lado uma parafernália para não deixar fazer uma infraestrutura que vai favorecer quem? O povo brasileiro, de um modo geral. Ela não vai favorecer o Antônio Galvão, o único que é produtor rural, não. Esse produto que eu produzo ou qualquer outro produtor faz, ele pode chegar lá mais barato em qualquer lugar onde ele vai ser consumido. Agora, nós já obtivemos aí vários matogrossenses assumindo ministério em Brasília. E o que mais multiplicou, por exemplo, foi a questão de ministro da Agricultura, que é matogrossense. Já tivemos 2 ministros de Mato Grosso na agricultura. Isso é um reconhecimento da força do agro? Olha, na verdade, o que a gente percebe é que quando você vira ministro, você não vira ministro de um estado. Você é o ministro do país. É a mesma coisa. Hoje o cara fala, o senador do Mato Grosso. Não, o senador pelo Mato Grosso, mas ele é um senador do Brasil. Deputado federal, que tudo que você toma de decisões no nosso Congresso, através da Câmara Federal ou do Senado, ele abrange o país inteiro. Então, na verdade, você pode colocar A, B ou C, por mais que seja um estado, hoje, que é o maior produtor em todo sentido, como falei inicialmente, praticamente tudo que é produzido no Brasil, 1/3, quase que Mato Grosso, são mais de 30%. E grãos, de um modo geral, fibra, por exemplo, algodão, aí é quase 70% é produzido, acho que em torno disso aqui no Mato Grosso. Mas não adianta dizer que o ministro vai lá, vai trabalhar aí. Foi a mesma coisa lá atrás, uma passageria, lembrando política, quando foi eleito Sivaldo Barbosa, o Nortão achou que agora ia a obra para lá, porque ele era lá do Matupá. Voz é Grande teve ministro, teve governador, tem senador. Não, nem me fale, só pioraram o município e ainda falam em remédio, né? E olha que os mandatários ali de dentro tiveram todos os cargos políticos, inclusive vários mandatos de prefeito, né? E nem água puseram em Cuiabá, e agora querem cobrar em 3, 4 meses da nova prefeita, que já tinha que ter água para todo mundo para ter. Ah, vergonha a política de Várzea Grande, dizer, principalmente os que estão lá criticando e já passaram todos os cargos aí dentro, inclusive estão com cargos importantes até no Senado. No Senado, é. Ainda continuando lá. Então você veja que não vai ser porque o Fávaro está lá, que ele vai fazer milagre para cá, e eu não vi ninguém dentro do Ministério da Agricultura fazer milagre, porque ele demanda de muito recurso, realmente, porque o setor é o setor hoje mais abrangente, é 1/3 da economia, dizer, a movimentação financeira, e é um ministério que tem que estar mendigando recurso toda vez, independente de quem estiver lá dentro. Eu acho que é mais desgastante assumir um cargo no Ministério da Agricultura do que eleva a pessoa. Você sai mais desgastado lá dentro. Porque ele demanda, temos problemas climáticos de todo lado, olha o caso específico do Rio Grande do Sul, seca em cima de seca, depois veio aquelas enchentes do ano passado, lá que foi coisa absurda, e estão lá hoje o Rio Grande do Sul paralisando o Estado, tentando buscar uma forma de você alongar as dívidas que nem isso não fizeram. É vergonhoso hoje, para quem está à frente do Ministério da Agricultura, o próprio Ministério, dizer, não é da Fazenda mais hoje, é utilizado outro nome, que está o Haddad lá, você não dá, dizer, a prerrogativa de uma securitização. Passou agora por uma comissão do Senado essa semana, um trabalho árduo do senador Reis, lá, para poder securitizar essa dívida, ou seja, alongar essa dívida aí para ver se esse produtor consegue pagar. São vários anos com dificuldade seca
e aquela chuva do ano passado que até hoje ninguém sabe como que pode ter acontecido aquilo. E quem conhece aquela região um pouquinho ali, Canoas, Porto Alegre, lá meu irmão tinha 2 metros de água dentro da oficina dele, coisa que eu nunca sonhei um dia dizer chegar, ver 2 metros de água, lá dizer ia estar longinho até lá do Rio Guaíba. Então você veja a dificuldade. E o que o governo federal fez? Lavou as mãos. E aí depende direto do Ministério da Agricultura, e ninguém faz milagre, né? Nem Fávaro, nem José, nem João, quem for lá. Que demanda recurso, infelizmente. Todos os governos que passam não olham para o que o agro produz, o que o agro proporciona de riqueza para o país, não dá nada de volta. Esses valores que dão no CIO para financiar o agro, todo ele é devolvido, todo ele é pago. E agora que esses juros escorchantes que levaram, cadê o Galípolo para fazer um milagre, que era o Campos Neto, era o culpado, né? Agora ninguém mais fala do Galípolo, por quê? 14,75, dos mais altos aí, historicamente. Então agora não é mais a culpa, não é mais do Banco Central. Mudou. Mudou agora, até esses dias era. Até esses dias então, era. Absurdo um governo que pensa e fala dessa forma. E ele faz parte desse governo aí, então não tem nem o que dizer, discutir, né? Eu estou falando aqui com o Antônio Galvão. Nós estamos falando sobre o agronegócio, falando sobre plantação, sobre industrialização, e agora nós vamos falar sobre política, porque sabemos que o assunto do agro é muito grande, e como já disse, nós vamos convidá-los novamente para que a gente possa estar conversando aqui, debatendo esse assunto. Vamos falar agora sobre política, porque o Antônio Galvão é um agente político, já disputou a eleição, e vamos saber dele como anda a situação política do Antônio Galvão. Você já deve ter ouvido falar de alguns amigos, inclusive eu já falei, que você tem uma vaga garantida praticamente depois de Deus, você tem uma vaga garantida na Assembleia Legislativa, até pelo seu trabalho, pela sua votação que você já obteve aqui em Mato Grosso, tem uma vaga garantida também na Câmara Federal, mas você não quer ser deputado, Antônio Galvão? Bom, Neto, só para encerrar aquela parte anterior que eu devia ter falado antes, hoje a gente não está mais fazendo parte assim, de entidades como presidente ou diretor, mas continuamos produtor rural, que foi aquilo que a gente aprendeu do nosso pai, que o nosso pai foi produtor rural, meu avô, no histórico dele a gente continua, então o conhecimento do que acontece do campo, a gente vive ele direto, mas não deixamos também de atuar aonde precisar. Por isso hoje, nós chamamos o senhor aqui, para que nós possamos entender mais um pouquinho sobre o agro. Começando você olhar a nossa própria política partidária hoje, é uma aberração que eu vou falar aqui, mas é uma realidade. Com o presidente da ProSoja Brasil, com o presidente da ProSoja Mato Grosso, que a gente interage direto dentro do Estado, ou na Câmara, ou na Assembleia Legislativa, o governo do Estado, e mesmo a nível federal, e como presidente também da ProSoja Brasil, as demandas que nós tínhamos aqui dentro de Mato Grosso, quando precisávamos de um senador, infelizmente, nós tínhamos que buscar um senador de outro estado. E os nossos 3 senadores que estavam aí nunca agarraram, que nem nós tínhamos um Reis lá no Rio Grande do Sul. E como nós temos o senador Zequinha do Pará. Eram os nossos 2 senadores para tudo que era assunto do agro, e você veja que nós somos o estado expoente do agro. Então você veja da necessidade que você já começa por aí, de você realmente ter um senador, que nós falamos da alimentação. Mas que me desculpa os 3, porque em certos assuntos, principalmente o que está acontecendo com o CSTF, eu falei e falo em qualquer lugar, são 3 covardes que simplesmente mencionam alguma coisa o que está acontecendo no Brasil hoje, desse abuso do poder, mas não fazem nada, não tem coragem de fazer nada. Posso dizer que a gente conversa com todos eles sem problema nenhum, mas não admito de forma nenhuma o comportamento que eles têm como senadores da República e a importância que tem a nível da nossa agropecuária brasileira a nível de Estado. Você me pergunta, e muitos me perguntaram, por que senador? Porque já direto num cargo desse, eu não fui vereador, não fui deputado estadual, não fui deputado federal, não fui nada. Eu não quero carreira política. Eu acho que a idade que a gente já tem hoje, aí, daqui uns dias, em novembro, fazendo 68 anos, eu vejo a necessidade de você somar com aquelas vozes que quer um país livre, que quer uma população livre, e ameaça que nós estamos aqui hoje, velada que nós temos aqui hoje, porque o que está acontecendo no Brasil hoje, com esse governo instalado e com a nossa justiça, principalmente nas instâncias superiores, é o caminho que a Venezuela fez. É o caminho que Cuba fez,
É o caminho que outros países hoje que mudaram de regime fizeram. E, infelizmente, eu não sei se é rabo preso, o que é, mas hoje mais de 60 senadores no nosso país estão acovardados e os nossos 3 aqui nesse assunto também. Uma declaraçãozinha que não concorda com as penas que está dando, a mulher ir lá com batão dizer, inclusive copiou uma frase falada por um ministro, presidente hoje da nossa Suprema Corte, perdeu Mané, falar de uma condenação dela, não precisa nem falar, tinha que falar que isso aqui não tem como aceitar e nós vamos impedir isso e está na mão do Senado. Se diz que os nossos 3 senadores aqui de Mato Grosso estão se acovardando nos debates mais importantes do país. Com certeza absoluta que é garantir a liberdade do cidadão, coisa que está sendo tirada. Está tirando deles mesmo de política quando se expõe, como já tem aí vários julgados. O artigo 53 da Constituição é clara. E estão impedindo do cara se manifestar. Aí os que têm coragem, onde é que está a manifestação deles? Como falei, quando precisarmos para algum assunto, realmente para bater em cima do nosso segmento de produção do Estado, que é da produção, nós íamos buscar senador em outro Estado. Nesse assunto, principalmente, o que o senhor viu até hoje, Neto? Eu não vi nada deles. Nada deles. Então, o que eu vejo hoje, que precisa de pessoas que realmente tenham coragem lá. E eu vou somar com esses 15, 20 senadores que temos hoje dentro do país, com coragem, e exercer o direito que é dado ao Senado Federal. Porque eu não vejo outra coisa mais importante de resgatar o nosso direito à liberdade. E, logicamente, com responsabilidade, né? Você não tem dúvida nenhuma, com responsabilidade, porque tem muita gente que acha que liberdade pode fazer o que quer. Não, não é também. A democracia também tem limites para ela. Agora, usar a palavra democracia para dizer que é resguardar a democracia e está impedindo as pessoas do jeito que está sendo impedido, olha bem os julgamentos que estão sendo feitos, cerceando os direitos, todo mundo que tinha que estar, se é para ter algum julgamento em primeira instância, já leva direto para a última instância. O acusado, o sentido, o ameaçado, estando lá com o direito de julgar, investigar e julgar. Então, é uma covardia do Senado Federal Brasileiro, da grande maioria dos senadores, e uma covardia dos nossos 3 senadores, e não adianta achar ruim, porque eles têm um papel. Como que aprovaram? Como que falaram? Flávio Dino se identifica como comunista. Qual é o país que exerceu o comunismo, que a sociedade, que as pessoas foram bem? Aí vai lá, aprova e elogia. Elogia e aprova o cara lá dentro. Agora, teu direito é dado para você aprovar o nome indicado também para você tirar. E passou da hora, com certeza absoluta, de fazer impeachment, e não é de um único lá que tanto se fala, são vários que vêm infringindo Quando isso. chega na hora de assinar um documento importante, some. Some. E eu duro disso tudo, Neto, ainda, e a gente está discutindo, são vários nomes aqui dentro do Estado, e a gente está fazendo um levantamento, sim, de quem é senador hoje, que cargo ele exerceu antes dele se tornar senador. Uma grande parte vieram de governo de Estado como governador. Eu não encontrei um até hoje, que esteja lá exercendo o cargo de senador, que saíram do governo de Estado, que tem coragem de falar de impeachment, que tem coragem de falar em cassação, pela aberração que está fazendo. Nós não estamos falando em caçar inocente. Nós estamos falando em caçar e fazer impeachment de quem não respeita a nossa Constituição, que está escrita. De um embate de frente, né? De frente, do nosso Código Civil e da nossa Constituição. Se estiver valendo o seu mandato, não está nem aí. Quem desrespeitar, Neto, quem desrespeitar o que está escrito, se aquela Constituição não está servindo mais, e eu até proponho, e vou propor, se eleito for, toma aí pré-candidato, se eu falo que se tiver um candidato ao Senado ano que vem, sou eu. Por isso que até buscamos um partido, um pequeno partido, mas um partido com uma ideologia de direita, com certeza absoluta, porque os partidos maiores não te asseguram vaga, eles não querem o cara lá, eles querem alguém que seja mandato lá dentro. Então, por isso que quando a gente coloca aqui, fazendo esse levantamento de todos, eu não encontrei nenhum, que alguém me mostre, que vieram de cargos de governo de Estado, que sabe que acaba querendo ou não querendo, vem aí com N processo e vai tudo para a STF, aí chegam lá e se calam nesse assunto. Nós não estamos falando em outros assuntos lá dentro. Mas esse é o assunto hoje que nós temos que resolver dentro do país para trazer de volta a harmonia entre as pessoas. Porque com esse governo que voltou aí, voltou de novo o acirramento de você começar a discutir o sulista com o nortista, o preto com o branco, o rico com o pobre, e agora criando essa parafernália que parece que está se criando uma guerra entre o homem e a mulher, e o homem e a mulher foram feitos para viverem juntos e constituir família.
dessa esquerda que está aí colocada falando mal de família, desse modelo de família, o próprio presidente aí, desgoverno que está aí, vem falar que esse modelo de família não serve. Qual é que é o modelo de família? Quem que não é responsável pelos filhos, o pai e a mãe? Vamos falar de educação, própria escola, dizer a escola lá, colégio, educação. Não, escola não é educação. Educação é berço, escola é conhecimento, é ensino. E você pegar, o que se pode esperar disso tudo, né? Então, infelizmente, eu não quero fazer carreira política. Isso que você tocou, a grande maioria do Estado fala que a gente teria uma vaga até assegurada como deputado federal ou na Assembleia, mas não é carreira política. Eu quero participar desse momento para você ajudar a sociedade brasileira a se livrar desse pesadelo que aconteceu na Venezuela, aconteceu em Cuba, aconteceu na Coreia do Norte, tem tantos outros países que está se levando para esse caminho. E o único lugar que tem o poder para fazer isso, exercer, é o Senado Federal. E está na mão de quem? Das pessoas, e definir os nomes do ano que vem no país inteiro. Como o Bolsonaro falou, que nós não defendemos Bolsonaro aqui porque ele é bonito, ele é simpático, é coisa e outra. É pelo modelo de política que ele exerceu, aí dizer, nos 7 mandatos dele de deputado federal, que esse é outro assunto também, que a CCJ falou, essa semana teve voto no Senado Federal, que eu quero discutir, que eu não concordo com o que fizeram lá dentro também. A CCJ é uma coisa que eu penso que tem que ser mais abrangente e mais ampla. 4 anos de governo mostrou que todas essas autarquias públicas têm como trabalhar e dar, sim, lucro ao país. Hoje está aí todas elas nessa aberração. Eu vejo que o Senado Federal é onde a gente precisa de pessoas que realmente têm uma índole, já têm um histórico de vida até hoje, dizer que preza, sim, família, preza a religião, que eu acho que a pessoa tem que ser livre para decidir, do cristão, e principalmente esse patriotismo que foi resgatado nas pessoas. Porque sem liberdade você não consegue ter Deus contigo, você não consegue ter uma família e muito menos uma pátria. Então, o único que tem esse poder é ali. Então, a gente não está atrás de cargos políticos ou você fazer uma militância política. Por isso que até essa aqui tudo, né, dessas decisões da CCJ, também é uma coisa que eu gostaria de falar sobre esse assunto, que é o país tem que dar uma passada a dizer a limpo, que o jeito que está acontecendo hoje, infelizmente, o nosso caminho é ir para um caminho da venezualização e nós não podemos aceitar. Bom, mas agora eu quero falar com o senhor a respeito do... Comentam-se por aí que essa legislatura federal nossa é uma das piores que está lá. Mas o senhor é um direita bem raiz. O senhor é um bolsonarista, mas o senhor não acredita que na cola do Bolsonaro vai, como dizia o Carlos Bezerra, vai muito cacareco, que aproveita a onda bolsonarista, é o deputado do TikTok, é o político do TikTok que está lá quietinho, distribuindo emenda, levando emenda, eu sou municipalista, aí ele trouxe emenda para cá, mas na hora do debate, na hora do enfrentamento, aquilo que o senhor quer fazer lá, o senhor não acredita que não tem esse enfrentamento? Neto, eu acho que aqui tem que separar um pouco o nome da pessoa que você citou, Bolsonaro, e o partido PL. Porque quem define quem vai para dentro do partido não é o Bolsonaro, é o partido. Sim, sim. Se você vai buscar histórico aí do presidente nacional do partido, você sabe que não sim, tem histórico bom. Não tem histórico bom. Mato Grosso temos aí o Ananias hoje como presidente do partido, o Hélito ficou tantos anos também como presidente do PL, ele é um PLista nato. Então a escolha das pessoas que vai para dentro do partido não é do Bolsonaro. Tenho certeza que foi muitos lá que você já viu muita briga dele que ele não queria nem pintado de ouro. Uhum. Então, existe isso, sim, existe grande. Não é prerrogativa só de Mato Grosso que quiseram aproveitar que achando que estando no PL estava com Deus, porque Bolsonaro está lá. E eu falo que em política pode ser em qualquer cargo que existe, se o candidato, se a pessoa que coloca o seu nome não tem o seu histórico político, o seu histórico de trabalho, ninguém faz milagre para ele. Que muito aí gente sabia que está lá na esquerda. Eu acho que o perdão tem que existir sempre. A reconciliação tem que ser buscada sempre. Agora, sabemos aí que tem gente aí de plantão, até dias atrás, um pouco da última eleição, que estava militando na esquerda, de repente apareceu lá dentro do PL, disputou prefeituras, ou disputou Câmara de Vereadores, mas isso é uma culpa do partido que não selecionou essas pessoas direito. Agora, vamos acreditar no bom princípio, de repente, que ela foi iluminada e mudou? Vai ter um histórico para frente. Então, eu falo que temos que separar aí
o que é Bolsonaro dentro do PL, porque o que era o PL antes de Bolsonaro? Olha a expressão que foi aí. Você sabe que hoje, se ele migrar, por exemplo, nós estamos aqui hoje, dentro do DC, aqui no Estado, a minha esposa, Paula Boaventura, ela é a presidente, a gente está afiliado lá. Bolsonaro já teve no DC também, se não estou enganado, acho que ele se elegeu vereador lá atrás, com o próprio deputado Eliseu, se elegeu aqui também pelo próprio DC. Amanhã, vamos dizer, eu vou lá para o DC. Aquele pessoal do PL migra quanto de lá e que vem atrás para cá. Não fica ninguém. Quem que foi lá para o PSL? O último apaga-luz. Quem que era o PSL na fase do dia, quando ele definiu e concorrer pelo PSL presidente do Brasil? Uhum. Então, na verdade, as pessoas de bem vão atrás do cara de bem. Agora, nessa oportunidade, nesse meio tempo, também tem os oportunistas, que lá no PSL também apareceu um monte de oportunistas, você sabe disso. Sim, a gente não quer culpar aqui uma diretoria de um partido num todo, que não é fácil você também fazer uma seleção de nomes e você, isso aqui vai, isso aqui não vai. Não estamos aqui também querendo dar um favor, querer culpar. Sempre vai acontecer os problemas, sempre acho que sempre se busca o melhor. O próprio Ananias, que representa o PL, buscando o melhor para o partido, tentando selecionar, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas acontece, a gente viu cada aberração dentro do Estado, e gente disputando que até ontem estava militando lá, até dentro do próprio PT, partidos de esquerda. Agora, infelizmente, isso acontece bastante, não gostaria. Então, a gente está tendo um critério um pouquinho mais rigoroso, até hoje o DC é um partido pequeno, sem um expoente grande a nível nacional, não temos ninguém. Não temos ninguém, estamos tentando criar aí, sim, estamos participando aí, apesar do Mato Grosso do Sul, Brasília, o próprio Rio Grande do Sul, tentando ajudar a própria Nacional a reorganizar, o DC já teve seu momento, seu ar. O próprio Emael, que já disputou várias eleições como presidente da República, foi constituído. Essa Constituição de 88 foi um dos caras que defendeu muito dentro dessa Constituição o poder dado à família e o reconhecimento que família é tudo. Sim, você claro. tem uma família bem formada, bem educada, com certeza você tem uma sociedade melhor. Agora, quando você abandona e é abandonado e começa a abandonar a sequência de filhos e netos, com certeza começa a ter problema. Então, a gente vê que é uma distinção grande de Bolsonaro no PL e o PL de um modo geral. E ele pode ir em qualquer partido, porque lá atrás no PSL a gente já viu também que entrou lá um monte de porcaria lá dentro também, de gente que quer se aproveitar daquele momento. Mas, Neto, graças a Deus ainda a sociedade dizer, na hora de votar, a gente percebe que a grande maioria olharam naquela pessoa, não, você não é de direita, não, você está tentando oportunizar. Poucos conseguiram buscar o intuito de se eleger. Tem gente que tenta aproximar, colar na imagem do Bolsonaro, vamos falar aqui do estado nosso, muita gente tentou, está tentando, ainda tenta e não consegue colar na imagem do Bolsonaro. A gente vê, tem vereador aqui em Cuiabá, tem um vereador em Cuiabá, que ele fez a monografia dele elogiando o Lula. Hoje ele está colando no Bolsonaro, e colou muito bem no Bolsonaro e elegeu. Aí a gente vê aí o governador de São Paulo, por exemplo, que já foi ministro lá do PT, colou no Bolsonaro, está dando bem. Então, quer dizer, existe aqueles que conseguiram colar e aqueles que tentam e não conseguem colar até hoje. É muito difícil, porque eu sempre falo que o perdão tem que existir, o reconhecimento do erro a gente também tem que reconhecer, porque quando você criou uma pena para quando você comete um crime, você pagou aquela pena, automaticamente você estaria quite com a sociedade. Então, a gente espera que realmente essas pessoas que militaram um monte tenham reconhecido que está errado o que é feito, principalmente que esses dois nomes dados, direita e esquerda, para mim tudo é conveniência. Nunca existiu essa polarização tão grande, aconteceu depois que o Bolsonaro surgiu e conseguiu se eleger, que na verdade a grande maioria são conveniências. O cara está bem aqui, estou ganhando, estou com a minha teta aqui encostada, não quero saber quem está ferrado, porque eu estou prejudicando. Ele quer viver que a teta dele tem a leite. A hora que você cortar o leite daquela teta, aí o cara berra. Dá o grito. Aí berra e pegar. Então a gente quer aqui dizer que essa pessoa que realmente tenha convertido e que realmente tenha enxergado que esse lado é o melhor, que é o lado mais do bem. Então a gente espera que seja isso, mas a gente sabe que muitos vieram por oportunismo, mas se ferraram também dentro disso. Outros acreditam que se deram bem e deva continuar nessa linha, porque realmente mudou um pouquinho a ideologia, mudou um pouco o pensamento, mudou um pouco a cabeça dessa pessoa aí. E a gente observa que o nosso senador Wellington Fagundes, ele tenta aproximar do Bolsonaro, mas não sei, não cola. A população olha, vê, começa a chamar de melancia e acaba, não colou. Mas ele parece que hoje é o candidato do Bolsonaro. E o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte:
O senhor é um bolsonarista, é um da direita raiz. Só complementar esse assunto, é um assunto bastante polêmico, a gente sabe que existem os PListas nato, praticamente lá da criação do partido, tem uma única filiação, esse pessoal tem mais dificuldade do que participar de todos os governos. O Fagundes, a exemplo, sempre esteve junto com quem esteve no poder. Sim. Por isso que já leva essa peixe de melancia. Não soube nos momentos, eu acho que devia se manifestar contra coisas erradas ou ruins, não sei se teve benefício próprio ou não teve dentro do processo, mas deve ter tido, porque tem uma carreira aí, foram 6 mandatos de deputado federal, um mandato de senador e um segundo mandato aí que ele foi reeleito, onde a gente acabou pegando, então teve lá seus benefícios. Então eu sempre falo que o PL você tem que separar em 2 partes. Tem a ala antiga, que a gente sabe que teve mazelas de todo sentido já dentro dos governos passados, grande maioria deles teve algum tipo de envolvimento, uns mais, outros menores, alguns muito poucos que conseguiram se escapar fora, como falamos com o próprio presidente da Nacional, teve até prisão, sim, teve tudo, mensalão, envolvido nesse assunto. Existe a ala nova do PL, que foi essa ala que foi quando o Bolsonaro foi lá. Então, tem que dar uma separada dentro disso. A questão do aceite do nome do Fagundes, ele está tentando construir. Não sou inimigo dele de forma nenhuma, fomos adversário político, conversamos, mas eu não consigo enxergar ele hoje um governador de estado. Acredito que ele faz até uma função relativamente até boa, mas devia se expor mais, como legislativo, que não se expõe, infelizmente não se expõe, dentro desse assunto. Então, a questão nossa de candidatura a governador, eu acho que ele vai ter muita dificuldade, sim, de querer dizer, de viabilizar ou chegar com chance aí na frente. E acredito que não será, infelizmente, não adianta eu, no meu pensamento, um bom governador para o Estado. E se ele for eleito, eu torço para que ele seja. Não é que eu torço contrário, não. Nós precisamos dar continuidade aí desse trabalho, porque o Estado cresceu muito e precisa ainda crescer mais. Agora, eu pergunto para o senhor como é que fica. Eu fiquei sabendo que o Bolsonaro teve, se não me falha a memória, na região de Cáceres, e lá ele pegou no ombro do Zé Medeiros e do governador Mauro Mendes e disse: esses são os meus 2 senadores por Mato Grosso. E o senhor, a gente sabe, pelo seu trabalho, pela sua luta, é um bolsonarista, é um de direita raiz, muito mais afinco do que os 2. Como que fica essa questão do Bolsonaro? Ele vai deixar os 2 lá e o senhor vai correr no meio? Você já falou tudo, né? Você diz que ouviu falar, você não ouviu falar dele. Alguém ouviu falar dele? Do Bolsonaro? Olha, só do Medeiros, sim. O Medeiros ele já até declarou, mas ele declarou outras 2 vezes o que aconteceu no meio do caminho, não sei. 2020, quando de repente apareceu a Coronel Fernanda e estaria lá com uma promessa dele, seu candidato a senador. Sim, era não Medeiros. Aconteceu. Não sei dessa vez. E do Mauro eu nunca vi ele falar isso que tivesse nem que disque. Então, hoje, quem tem nome no Estado, quem vai pegar em qualquer estado do país, ele já citou vários nomes aí dentro, abertamente, de outros estados, mas eu não vi abertamente ele falar até hoje nem o nome do Medeiros e muito menos o do próprio governador Mauro Mendes ou de qualquer outro nome aqui no estado de Mato Grosso. Como também nunca citou o meu. Como também em 2022, sabia que tinha um grande respeito pela gente, do trabalho que fez, do que a gente é, nunca falou a favor, dizer que veio falar, nem podia, por conta até por fidelidade partidária, mas também nunca falou o contrário. Então, acho que é uma coisa que não existe hoje, segurança de garantia, nem para o próprio Medeiros. E do Medeiros ele até já citou alguma coisa, mas ele tinha citado lá atrás. Aí são os erros que, às vezes, a gente também condena até o presidente numa precipitação aí de fala. Da precipitação, e se falar, né? Porque se merece ou não merece, quem vai ter que analisar isso vai ser ele. Se a gente merece ou não merece ter esse apoio, também ele vai ter que analisar isso. Agora, a gente sabe do trabalho que fez, a sociedade sabe, porque, inclusive, em 2022, a gente ouviu muitas pessoas influentes no Estado, principalmente de quem se identifica como especialista da política, e falavam que a gente não chegaria a 50 mil votos dentro do Estado de Mato Grosso nenhum. Simplesmente ignoraram ou não conheciam o trabalho que a gente fez dentro de um segmento, de um setor. Eu falo que o cidadão, para ser político, ter uma chance dentro da política, ele tem que ter três coisas que ele tem que ter dentro dele. E todo mundo aí que ficou fora da eleição, que não se elegeu, 99% fala que faltou dinheiro.
Não faltou dinheiro para o cara. Primeiro faltou carisma para o cara. Faltou aquele relacionamento lá com o eleitor. Faltou aquele afago de você ter aquela conversa franca com o eleitor que faltou. Esse é o primeiro passo. É esse reconhecimento que você tem que ter com as pessoas. O segundo dele, qual é o trabalho prestado que você fez para a sociedade do modo geral? Seja ele social, seja ele numa entidade como agente. Eu já estava com 17 anos à frente de entidades do agro, como produtor rural, defendendo um segmento que produz o alimento. Eles não levaram em conta, acham que isso que a gente fez aí foi uma coisa em vão. Foi em vão. Aí, em terceiro lugar, eu vejo o financeiro, não tem dúvida nenhuma. Que material custa caro. Complemento, você né? tem as pessoas que você tem que contratar para te ajudar para estar junto. Para estar junto, Neto. Então, você precisa. Agora, todo mundo quer colocar o dinheiro em primeiro lugar para a campanha política. Não é verdade. Não é verdade. Você acha que o Nicolas vai precisar de dinheiro para se reeleger? Não. Vai precisar de dinheiro para se eleger? Não vai. Já tem o Daí, seu... o que precisa para se eleger? Você falou trabalho prestado, dedicação. Se você pegou um cargo para ser o deputado estadual, ou vereador, ou deputado federal, agora nós vamos ter dificuldade de vários dos nossos aqui de se reeleger. Porque onde é que está o trabalho dele, realmente, aquele trabalho sério que a sociedade acredita nele? Onde é que está aquele trabalho sério? Dos nossos deputados federais, dos nossos deputados estaduais, que vai rodar muito, dos próprios 2 senadores que vencem mandato ano que vem. Só aquela mulher que teve em Mato Grosso poucos dias atrás, sensitiva, para falar para a gente, né? Mas tu vai acreditar, né? Não vai acreditar, não. Mas o senhor tem mantido contato com o líder Bolsonaro? Mas eu te falar para ti, às vezes a pessoa acha que a gente fala com ele a qualquer momento. Não é verdade. Muito poucas vezes estive com ele. Isso é uma coisa que eu não gosto de ser e não quero ser papagaio de pirata. De achar que você tem que estar para tudo ao lado. A gente respeito pelo trabalho que ele fez para o Brasil, a idoneidade que ele implantou no Brasil e que o que ele fez é possível de ser feito porque foi feito. Que a gente ouviu vários discursos, que não tinha uma galinha para cuidar, que não tinha nada, não tinha a mínima chance. Cargos de presidência, o principal deles lá, que é o cabeça, ele não é o cargo de que o cara tem que exercer a função de trabalhar. O cargo é político. Você tem que fazer a política da entidade, você tem que fazer a política do segmento, tem que fazer a política da presidência da República, ou seja, do governador. Você tem que ter equipe. Como você falou aqui do Tarcísio. Tarcísio, a gente conheceu ele aqui em 2014, quando ele assumiu o DENIT como diretor-geral, ele vinha no Estado por conta do Saber 63, inclusive ele teve um acidente grave, sério, teve muita sorte junto, nós estávamos tudo junto, só que ele estava tocando um carro, que ele capotou e eu estava atrás dele, com a minha caminhonete. Isso é uma coisa que todos esses estrangeiros que fizeram, sempre fui com o meu carro que eu vou dirigindo. Não vou de caroneiro de jeito nenhum. E tudo. Então, a gente conheceu o Tarcísio, essa pessoa fenomenal, hoje está lá fazendo. E ele foi para São Paulo como governador, pelo que a chance que deu, inclusive o trabalho que nós tivemos com o próprio presidente, como presidente da entidade. Com o próprio Bolsonaro, para manter ele, porque era uma secretaria especial que o Temer tinha na época de infraestrutura, que o conhecimento dele, a bagagem dele, o que ele nos mostrou para nós, que estamos à frente das entidades, e o que ele podia fazer, nós fizemos uma luta muito grande para manter aquela secretaria, para manter ele lá dentro dessa secretaria na infraestrutura do país. E, por felicidade, o Bolsonaro chamou ele para ser um ministro, nem ele acreditava. Como você viu as declarações dele, aí, que nem ele acreditava dentro disso. Mas tem gente que tem, não a sorte, mas a capacidade e o trabalho que ele já vinha desenvolvendo. Eu acredito que o Tarcísio é um grande nome hoje dentro do país, um expoente, e sério. Por mais que está sofrendo algumas críticas, como ele explicou outro dia. Eu sou obrigado a sentar com o presidente da República, por mais que pode não ter afinidade. Ele é governador de estado, está lá com o presidente, está fazendo um desgoverno para mim, que eu não concordo com nada do que está sendo feito aí, mas está aí colocado. Então eu vejo dentro disso tudo, Neto, uma chance muito grande. Se o Bolsonaro puder, nós estamos na torcida para que realmente se reconheça que ele não deve nada do que está sendo acusado, do que ele já foi cassado, o mandato dele, político, por conta de reunir aí com embaixadores, que é um absurdo uma alegação dessa. Enfim, nós estamos vivendo um momento muito difícil, não da nossa justiça, dos nossos justiceiros, infelizmente alguns, porque isso aí não é justiça, é justiceiro que está usando dentro de uma política nefasta hoje, acontecendo no país,
fazendo isso tudo. Mas, se Deus quiser, nós vamos chegar lá na frente, ele vai voltar, sim, a ser o nosso candidato, vai ser o candidato do Brasil, vai voltar a ser o presidente do Brasil. Se, infelizmente, perdurar isso aí, com certeza vai se achar um nome na altura. E falo abertamente, eu vejo o Tarcísio como um dos grandes nomes aí, que tem gente que tem A, tem B, faz. Aqui o republicano também tem vários problemas dentro do Partido Republicano, o qual ele está afiliado. A gente sabe, apoio até o próprio governo, que está aí a nível nacional, mas ele é uma pessoa diferenciada, com certeza. E como eu falo, a gente tem que ter um partido político para poder você disputar um cargo. Infelizmente, a política, a nossa lei é essa. Mas, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, Antônio Galvão, você já é um pré-candidato, possivelmente, pelo DC. E o DC já tem o cargo majoritário, que é a sua pessoa. Como é que faz aí o caminho para apoiar o governo do Estado? Você já tem uma definição, mais ou menos? Você está pensando em quem para governo, para que o DC possa fazer essa parceria de apoio ao governo? Olha, a gente tem aí, já citamos, inclusive, 2 nomes que eu acho que para o Estado seriam 2 nomes recomendados. O próprio Otaviano Pivetta, aí hoje, que se insurge aí como vice-governador, a possibilidade, sim, dele vir, eu acredito que tem a capacidade, capacidade ele tem de fazer uma gestão muito grande, mas política é política. O eleitor ali na frente, não sei se daqui a pouco pegar, porque a turma tem mania de criticar, porque ele não é de ensaboar o cara, não é de estar passando a mão, ele é muito prático nas coisas, e para quem tem um cargo desses tem que ser prático. Não, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Eu acho que todo mundo devia tratar dessa forma. Você não pode ficar alisando aí, não funciona. Então, até essa dificuldade, mas eu vejo ele como uma possibilidade de ser, sim, o próximo governador, dizer, independente de qualquer coisa, conversamos por cima, não sei se o partido, nós vamos estar juntos ou não vamos estar juntos lá na frente, mas falei para ele, isso eu vejo, se nós vamos estar juntos, não sei, porque você sabe que a conjuntura política é diferente. Tem aí o Dílio Balbinotti podendo vir, de repente, ele está querendo fazer tudo para vir pelo PL, mas tem aí essa situação com o Hélio Fagundes, que quer ser candidato também a governador, e acho que vai atrapalhar bastante, que eu acho que já tinha que ser decidido. Eu não vejo, sinceramente, ele com condições hoje de conseguir ganhar uma eleição. Infelizmente, não adianta, não estou aqui para querer falar mal ou denegrir ele de forma nenhuma, mas o Dílio Balbinotti é um cara que é novo da política, pode surpreender, e acredito que aquele que provou para as próprias empresas dele que ele tem essa capacidade. Mas a gente também está conversando aí com pessoas com capacidade, sim, que daqui a pouco a gente ter uma candidatura até própria ao governo do Estado pelo próprio DC. Temos aí empresários aí que têm certo interesse, gente com capacidade, já tiveram, exerceram cargos políticos, hoje estão fora da política, mas que têm um certo interesse também de estar junto ou de estar participando disso. Então, pode até existir essa possibilidade, Neto, do partido estar aí até com um candidato ao governo do Estado. Se o Dilo vier para o DC, fechou. Ele podia ser a terceira via sim. E nós ganhamos a eleição. Ganhar a eleição, porque aí o Antônio Galvão como terceira via também. Certeza que a gente dá uma surpresa boa aí. O partido está de portas abertas, ele já sabe, já conversei sobre isso com ele também, então ele está lá. Lógico que ele é um fiel escudeiro do nosso eterno presidente Bolsonaro. Já se conhece, de estar lá, Então ele sabe que daqui a pouco ele vier candidato ao DC, como o próprio Novo também convidou ele, agora recente, ele acabou vindo alguma matéria ontem que agradeceu o convite ao Novo, mas ele descartou qualquer possibilidade. Acho difícil também ele vir com nós, porque ele gostaria de ter Bolsonaro como ele apoiou, ele foi doador de campanha para o presidente Bolsonaro também, como a gente também foi doador de campanha também no segundo turno do próprio Bolsonaro também, de estar ali e dizer cabo a cabo, porque se o PL tiver um candidato lá dentro, o Bolsonaro não vai poder fazer campanha para ele abertamente, ele estando em outro partido, por mais que saiba que ele é um fiel escudeiro, isso aí tudo. E a gente tem aí, está buscando essa situação sem sombra de dúvida nenhuma. Bom, Antônio Galvão, nós falamos aqui com ele, desejamos a você uma boa caminhada, uma boa campanha, e que você consiga realmente chegar lá, defender o Brasil, defender esse estado de Mato Grosso, com esse enfrentamento que a gente sabe que você é capaz de fazer e tem vontade de fazer, e dizer para você que nós estamos aqui sempre de portas abertas, gostaríamos de tê-lo novamente aqui, para a gente começar
e continuar debatendo a política do Estado de Mato Grosso, falando sobre tudo, não só do Estado de Mato Grosso, mas como também a nível de Brasil, porque sabemos da sua capacidade, do seu conhecimento, e Mato Grosso irá ganhar muito com você no Senado da República. Neto, eu gostaria de um minuto mais teu aqui, de um assunto que rodou essa semana. À disposição. Inclusive na própria CCJ do Senado Federal, onde se definiu um único mandato aí para o Executivo Nacional. 5 anos. Prefeitos, governadores e presidente da República. Eu não concordo com o único mandato, porque um cidadão de bem, exemplo nosso aqui de Mato Grosso, se o Mauro Mendes tivesse feito 4 anos, estava fora os 4 anos, sabe-se que o Estado vinha com eles problemas de governos anteriores, não quero aqui falar mal de nenhum governo anterior, porque a sociedade conhece. Acredito que esse trabalho aí não é aquele trabalho ótimo, mas é um trabalho muito bom feito, vem acontecendo dentro do próprio segundo mandato. E eu vi ele recentemente também falando que um único mandato de 5 anos. Eu não concordo, eu acho que tem que manter os 2 mandatos da mesma forma, agora com regras claras. Prefeito, primeira regra, atrasou o salário de funcionalismo público, ele automaticamente perde o cargo. Não é porque ele foi eleito 5 anos, ele fazendo o que fizer lá dentro, lambança, bagunça, não pagar ninguém, ele vai exercer os 5 anos. Não, tem que ter regra clara. Aí ele fez, cumpriu os 5 anos, belezinha, honrou com os compromissos, tudo que a prefeitura tem, que o executivo tem, ele pode ir e reconcorrer, sim, a mais um mandato. Então tem que ter uma regra clara, porque 5 anos para um bom gestor não é nada. Passa muito rápido. Não é nada. Agora, para um péssimo gestor é demais. Então, colocar uma regra, colocar uma trava, colocar alguma coisa aí, 3, 4 itens principal, que qualquer um desses que ele deixar de cumprir, que ele não vai assumir a prefeitura e fazer essa palhaçada, como a gente vê governos aí de vários estados, que não quer saber do jeito que está tocando, como nós estamos vendo o nosso presidente hoje, tocando e gastando. Vamos gastar, que gastar gera economia e nós sabemos que isso aí não gera nada. Não gera nada. Segundo, o porquê que também não tem 2 mandatos para o legislativo? Vereador, deputado estadual, deputado federal e senado. Por que não tem 2 mandatos? Por que deixaram em aberto? 7, 8 anos aí, deputado estadual, aí no país, vereadores, 7, 8 mandatos. Para quê? Ele pode até voltar, mas ele tem que intercalar. Inclusive, isso eu defendo muito, até nas próprias entidades, a nível de país, já falei com vários deputados federais, aí pegaram, prometeram de trabalhar nisso, é uma das coisas, a gente eleito, quero trabalhar. Qualquer entidade representativa de classe não pode ter mais que 2 mandatos. Qualquer uma, em qualquer segmento. Hoje você pega as eleições de uma confederação, na nossa CNA. Quantos membros tem a CNA a nível de Brasil? 27. Quantos membros forma a diretoria da CNA? 14 membros. Como é que você tira alguém lá de dentro se tu já tem 14 do teu lado formando a chapa? Então, é 27 membros, você não pode compor com mais de 25% de direito de voto a tua chapa. Então, mesma coisa, estadual, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, ele pode ter uma reeleição, depois ele tem que subir, ou ele tem que descer. De vereador ele pode ir para estadual, pode ir para prefeito, qualquer um dos cargos eletivos ele pode fazer. Agora, o porquê deixar fora o legislativo? Não cria vício, 7, 8 mandatos dentro da Câmara de Vereador, dentro de uma Assembleia, dentro da Câmara Federal. Peraí, não. Eu não concordo que seja atividade principal de sobrevivência da pessoa o cargo dele, em nenhum item, nem sequer lá dentro de uma entidade. Eu fiquei 19 anos à frente, a grande maioria deles, 18 anos como presidente do Sindicato Rural lá de Sinop, tentaram criar um salário, nunca concordei. Disputei 2 eleições na Federação da Agricultura, perdi as 2, também sem problema nenhum, mas mudou e melhorou muito. Disputei a eleição aqui na ProSoja, Mato Grosso, ganhei ela, não tínhamos salário, no Brasil não tem salário. Você tem que se doar, tem um período que você tem que se doar. Hoje, você faz eminentemente hoje uma nova Constituição. Não tem mal que discutir essa Constituição que está aí. Ó. A reforma de judiciário, reforma de um monte de coisa. Como é que se deixa na prerrogativa do próprio órgão, do próprio poder do cara criar penduricalho para todo lado, igual nós estamos vendo aqui, ó. Não pode mais, o cara fez um concurso de juiz, ele vai se aposentar com juiz. Não, também é 2 mandatos.
Vamos achar a forma desse cara virar juiz, virar procurador, virar desembargador, virar ministro, mas não por indicação de político. Não tem sentido, né? Porque vai fazer, não vai ficar a serviço. Lógica. Vai ficar a serviço de quem Olha indicou. quem que está lá dentro hoje, na nossa Suprema Corte. Foram indicados por quem? É difícil. O advogado do próprio desgoverno que está lá, o pessoal tudo, não tem sentido. Então, temos que passar limpo, tem que passar limpo, inclusive já desde o mandato do Bolsonaro, uma coisa que tem que se estudar, porque a corrupção nossa está desenfreada, está deslavada. Eu acredito que é melhor se perder um passado dessa corrupção, anular essa situação toda, fazer uma constituição nova, uma regra nova. Agora, quem roubar daqui para frente, cadeia, punição. O ex-governador do Rio de Janeiro, 400 e poucos anos de condenação e está lá solto. Agora os coitados aí dizer, tem que ter punição para vandalismo? Tem que ter punição. Mas não da forma com que está feita. Sem falar da farda das emendas, né? Justamente, não. Esse é outro assunto que a gente vai trabalhar pesado para acabar. E qualquer deputado, se colocar contrário ou senador a emenda, porque ele participa. E sabe que temos pedágio no meio. Pedágio no meio. São todos que pegam pedágio? Não. Mas o que defende que tem que continuar dessa forma são os pedagiantes. São os pedagiantes. Aí você vai, o cara que quer entrar na política hoje, que está fora, você vai lá no município, o prefeito, não, eu tenho que trabalhar para o fulano, que ele me trouxe tantos milhões. É desleal com qualquer outro cidadão. O dinheiro do município, o dinheiro do governo do estado, principalmente dos municípios, ele tem que vir automaticamente na conta da prefeitura, que o prefeito não tem que estar devendo obrigação para ninguém. O legislativo não foi criado para arrastar dinheiro. Tem que voltar à função do que foi criado o legislativo. Não tenha dúvida nenhuma. E nomeação de qualquer cargo, de qualquer canto, tem que ter uma forma de concurso público, alguma coisa, também não pode ser de eterno. A própria polícia hoje, vamos falar da própria polícia hoje, dizer, o policial trabalha com o quê? Com criminoso, Segurança. Um bandido. A pessoa de bem não vai na delegacia, não vai nada, ele está lá para atender quem? A pessoa de bem que foi lesada por um vagabundo. Sim. Ele vai trabalhar, vai prender, não vai prender pessoas de bem, vai prender vagabundo. Vira um círculo perigoso. Aí o policial vai se aposentar como policial e vai conviver no meio 99% com o cara que está dentro do crime. Então, eu acho que o policial tem que ser muito bem remunerado também, tem que ter um período para ele ser policial, vamos dizer, 10 anos, vamos supor aqui, no máximo, e ele tem que buscar outra atividade. E entra outro 10 anos ali para dentro, e assim sucessivamente. Porque para ele se tornar, entrar no crime, é muito fácil quando você perpetua dentro do teu trabalho, quando você mexe praticamente quase que com 100% dessas pessoas que, de alguma forma ou de outra, está envolvido em crime. Então, ele também tem que ter um período de trabalho dentro disso aí. Senão fica desleal o jogo, né? Fica todo ele desleal. Então, é muito fácil você chegar num grande traficante, pega aí o ladrão de galinha, tudo para cadeia. Chega num grande traficante, o cara está numa penúria, ganha um salário de miséria, a polícia, aí a grande parte deles ganha um salário de miséria, é um grande traficante, o cara ganha 10 mil no mês, te oferece 100 mil, te oferece 1 milhão para você ver que não viu nada. Hoje você não pega, amanhã você não pega, daí a pouco aperta tá lá, pegar, não, mas essa pindaíba minha, o risco que a gente corre, começa a tua cabeça a fluir diferente. Que filho do político está na escola particular, tem plano de saúde, eu não tenho. Então tem que olhar, tem que ter as limitações nesse assunto também, e para o político também, não vai pensar que essa questão desenfreada que existe, isso, existe aquilo, que ele é demandado bastante, então tem que ter regra mais clara, tem que se fazer uma Constituição nova e tem que se fazer essas reformas. Ninguém que esteja envolvido com política tem o poder de indicar qualquer outra pessoa para qualquer tipo de cargo no país. Tem que achar uma forma que eu veja melhor, é concursos públicos, mas também com prazo de encerramento. A gente só vai dar glória a esse país nosso quando a gente vê que filho de todos os políticos estão na escola pública. Não, aí o trem está andando. Não precisa ser só na escola pública. Atendimento de saúde pública também. Não, é só um exemplo que eu estou dando, porque aí é saúde, é educação. Porque só tem um caminho para quem acha que queira ganhar dinheiro. Só existe um caminho, que não é o salário, é a iniciativa privada. Justamente. Não tem outro caminho. E está aí aberto para qualquer um ir para a iniciativa privada. Quem quer ganhar 100 mil reais por mês, concordo que tem que ter diferenciação de salário, um juiz, um procurador, um desembargador, o gari.
Mas não pode ser um de 1.500 e o outro 50 mil. Eu acho que essa desproporção é muito grande. Você ter 10 vezes, 15 vezes, proporcional ao cargo de uma diferença de ganho, mas às vezes 30, 40, 50 vezes. Olha o que vem acontecendo aí. É uma crítica, sim, ao nosso judiciário. Quantos desembargadores temos afastado? Ontem, mais um juiz afastado por suspeita de venda de sentença. E qual é a premiação que é dada para esse pessoal que está na justiça? Aposentadoria compulsória com o salário que ganha. Aí é muito fácil. É muito fácil ele ir num concurso. Não, vou estudar para fazer com cargo público, estabilidade, mas não sei o quê. É outra coisa que não pode acontecer, estabilidade, não pode. Agora, para entrar no cargo público tem que ter o concurso. Não é o prefeito que entrar. Separa os cargos de confiança que tem que existir do prefeito. Os cargos de confiança tem que existir para o prefeito, para o governador, não tem dúvida nenhuma. Mas fora dos cargos de confiança, concurso público para você preencher vaga. Agora, ele não pode, por causa do concurso público, fazer corpo mole. Vocês sabemos hoje que temos um grupo que trabalha muito, mas temos um grupo também dentro do funcionalismo público que se prevalece dessa situação, e aí temos essa deficiência de atendimento em N segmentos aí, quase em todos, dizer, uns trabalham muito para poder compensar os outros que não fazem nada, porque uns têm vergonha na cara e os outros não têm. Então tem que fazer um mexidão nesse assunto aqui, porque o nosso país é rico em todo sentido, de recursos naturais, de um povo, dizer que dificilmente você tem um povo igual ao nosso, que a gente andou muito nesse mundo, visitamos vários países, a cordialidade do nosso povo, ter a sinceridade dele. Agora nós temos que ter governantes melhores e temos que ter dentro dessas autarquias mais justas, com certeza absoluta, com todos. E os órgãos de controle também não podem estar muito agregado com o poder, não pode com o executivo, nem um pouquinho. Com certeza. Tem que estar cada um fazendo o seu papel. Um contrapeso ali para que não seja um puxado do executivo. O governador vai indicar o cara do Tribunal de Contas do Estado. O governador vai indicar o procurador do Estado. O governador vai indicar o cunhado de um secretário agora. Vai indicar o desembargador. Não. É complicado. Não, eu acho que por meritocracia ele tem que virar desembargador. Ele vai ter um histórico. Depois de juiz, não é que ele só 10 anos ele não pode estar continuando no judiciário. Ele não pode fazer mais que 10 anos como juiz. Agora, ele pode fazer o concurso, ele pode ir lá para desembargador. Ele pode depois ir lá para ministro, mas pela capacidade dele, pela idoneidade dele, pelo trabalho dele. E não do puxa-saquismo do governador ou do presidente da República, de você estar lá dentro daqueles cargos ali e até por interesse próprio, por conta de julgamento e coisa errada que você faz. E fica a serviço. Com certeza, Neto. Muito obrigado. Antônio Galvão, nós falamos aqui no programa Provocação e gostaríamos que você viesse outras vezes aqui. Com certeza, Neto, a gente agradece aqui a oportunidade, sim, muitos anos que a gente conhece, e vamos estar nessa luta por um Brasil melhor. Nós não vamos desistir de forma e de maneira nenhuma. Nenhuma. Você que está aí assistindo a gente, você pode assistir este programa Provocação com Antônio Galvão pelo nosso Instagram, pelo site Voz MT e também pelo site MT Transparência. Um grande abraço a todos vocês e até outra hora.